Olá amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero te mostrar uma métrica nova para você navegar bem nos ciclos do Bitcoin que chama riscos históricos do Bitcoin ou de qualquer outro ativo que você quiser saber de criptoativo. E eu quero te mostrar o porquê que ele é tão interessante e como que ele é muito bom para você realizar o seu DCA, né, que é o Dollar Cost Average, tanto para entrar como para sair. Mas tudo isso depois da vinheta. Então galera, já sabe, se esse canal te ajudar, se inscreve aqui, compartilha com todo mundo que você acha que pode ajudar. Dá o like, ajuda a gente demais, comenta aqui pra gente conversar, que também ajuda bastante o algoritmo, e bora logo pro conteúdo. Galera, sem mais delongas, deixa eu trazer aqui na tela o que essa métrica é. Então gente, esse aqui é o risco do histórico do Bitcoin, tá? O que se trata isso aqui? É uma métrica criada, né, nesse site, que é um site pago, né, do Into the Cryptoverse, né, que é o do Benjamin Cohen, que mostra para várias métricas, não só para o Bitcoin, mas para o Market Cap, para o Ethereum, o risco que aquela métrica tem, né, qual que é as métricas, né, que estão dentro desse ativo, se elas estão quentes ou não. O Benjamin Cohen, que é o dono desse site aqui, ele já falou algumas coisinhas do que tem dentro aqui, do que compõe esse indicador. Mas aqui mesmo fala, ó, que as fórmulas criadas nessas métricas não são publicadas e são apenas conhecidas pelo criador, tá? E ela considera, né, retornos diminutos, né? Então o que acontece? Quando você vê, então, trazer aqui o preço do Bitcoin, tá aqui, ó, o preço do Bitcoin é azul, tá? Você pode escolher qualquer outro ativo aqui também, ó, também tem o Market Cap total, Ethereum, BNB, Sol e, né, tem vários aqui. Vamos continuar no Bitcoin, que é o que eu quero trazer aqui hoje. E o risco, essa métrica, ela vai de 0, tá vendo aqui na direita, até 1 lá em cima. Então se eu apagar o preço do Bitcoin, tá vendo? Essa aqui é a métrica. Quando o risco está lá embaixo, é sinal que as métricas, sei lá, um chain, price action, seja o que for que ele está analisando, está muito frio. Marca geralmente os fundos. E quando está lá em cima, está marcando os topos. Então se eu voltar o preço aqui, ó, você percebe o fundo, aqui embaixo fundo, 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 no Covid fundo, fundo desse ciclo, ó, e topo, 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 topo. Então assim, é uma métrica que funciona bem legal aqui. Agora, o que eu quero trazer assim qual que é a ideia desse indicador? Não vai adivinhar nem topo nem fundo, mas quando você vê que está nessas bandas, tá vendo que é de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, você consegue fazer um DCA, comprar muito nessa faixa e vender muito quando estiver nas faixas aqui em cima, tá? A ideia é bem essa do que fazer com esse indicador. Trazendo ela aqui agora para a parte colorida, em vez de trazer aquela métrica seca, né? Agora na parte colorida é mais fácil de você enxergar, tá? Então se eu esconder todas as métricas, ó, o preço do Bitcoin aqui, pegar as faixas mais embaixo, tá vendo? Ó, que marcam geralmente os fundos, 0,1 a 0, 0,01, 0,1, 0,2, e marcar os topos também, percebe? Que vai marcando os topos certinho. Então assim, a gente não chegou nessas métricas ainda, nesse ciclo, nas métricas mais esquentadas ainda. Nós chegamos até no 0,7 aqui, tá vendo? A gente beliscou o 0,7 na faixa dos 70 mil e a gente depois esfriou. E a gente vem andando assim, né, esfriando a métrica. Você percebe que a gente vai esfriando, foi esfriando. Tá? A gente chegou até 0,4, né, nessa queda desses últimos 6 meses agora. Então isso aqui é bom para vocês verem como é que o mercado ele navega, tá? Do azul do frio até o vermelho bem quente. Então isso aqui é bem interessante saber. Agora, para vocês terem uma ideia de tem as bandas, né? Também é calculado quanto cada tempo o preço fica nessa banda. Então você percebe que lá no fundo o preço fica de 0 a 0,1 ficou 134 dias. Mas lembra que o ciclo do Bitcoin tem vários dias. Tá vendo? Do 0,1 a 0,2, 723. Então você concorda que você percebe que tem um eixo magnético que traz nessa faixa do 0,3 a 0,4, né? Você percebe que a gente já está agora na faixa de 0,5 a 0,6. Né? Estamos aqui, ó, nessa faixa. A gente está um pouquinho mais quente do que na métrica aqui no centro. Né? Lembra muito Mayer Múltiplo. Se você não sabe o que é Mayer Múltiplo, vou deixar aqui na chamada aqui em cima o que ele é. Mas aí, o que acontece? Então estamos nessa faixa, mas você percebe que, por exemplo, a faixa do 0,6, 340 dias, 144 dias, 80 dias, e aquela parte mais no pico, o topo do mercado, só 18 dias. Vou trazer em porcentagem para vocês terem uma ideia do que é isso. Olha só, um centro do equilíbrio do Bitcoin fica nessa faixa do 0,304 em 22% do tempo. Aqui mais 16%,
0,4. Então, assim, acertar o fundo, ó, o fundo do fundo mesmo, 2% de chance de acertar o fundo é muito baixo. Se você trazer 2 mais 14, ó, você comprar nessa faixa aqui, ó, dos 16% do fundo aqui, é bem interessante. A grande massa do tempo que o preço fica aqui, essa massa fica nessa faixa do 0,2 até o 0,6, tá? Tem 13%, mais 19, mais 22, mais 16. Então esse aqui que é o miolo. Quando você vê o Bitcoin na faixa dos 6 a 7, corresponde a 6%, depois mais 2, depois mais 1,55, depois só mais 0,35. Então, o que eu faço? Igual o Benjamin Cohen comenta, Benjamin Cohen compra no fundo e já começa a vender nessa faixa aqui do 0,6, 0,7. Ele compra do 0,1 até o 0,4. Ele pula essa faixa do centro, aqui do 0,5 a 0,4 a 0,5, e depois ele continua a vender. Eu fiz diferente, eu comprei bem nessa faixa do 0,1, 0,2, eu ignorei essa do 0,1, 0 a 0,1, comprei nessa faixa e estou a fim de vender nessa faixa do 0,6, 0,7, 7 para cima aqui. Porque mesmo assim, ó, se você vender, só de vender na 0,7 já é 2%, mais 1 e pouquinho, mais 0 alguma coisa, dá 5% aqui embaixo. Acertar os 5% do topo do mercado, para mim já é bastante satisfatório, tá? Mas que métricas são essas? Quais são esses valores hoje? Então, se vocês forem ver as métricas hoje, no geral, olha só, a gente está na faixa do 0,5, no início do 0,5 a 65 mil aqui agora. O 0,6 começa já na faixa do 81. Então, quando você vê essa faixa na faixa do 81, você vai ver aqui, ó, você já entrou na faixa dos 10% do topo do Bitcoin. Sabendo que agora vai ser a última pernada, se essa pernada realmente acontecer, agora no 0,681 mil já começa a fazer preço. Se você entrar na faixa do 0,7, né, que corresponde a 5%, né, que é 10%, você tira 6, então sobra 4% aqui praticamente, você já está na faixa dos 100 mil. E se por um acaso o preço chegar a 127 mil, você já entrou na faixa do 2% aqui. Então, assim, quando o cara fala, o Bitcoin vai chegar a 200 e tantos mil, não vai, porque isso aqui, essas métricas são muito, por a gente não saiba o cálculo disso, no 1, que é o máximo do topo lá em cima, que eu falei que é de 0,9 a 1 já é 0,37%. O 1 é tipo 0,001% de chegar lá. É claro que essas métricas vão subindo à medida que o preço vai subindo. Mas o Bitcoin vai chegar a 300 mil, 250 mil. Praticamente impossível. A gente não vai ver o Bitcoin nesse ciclo a valores de 300 mil. Tá? Isso é praticamente lógico. Então, quando você entende as métricas e como o mercado esquenta e esfria, a partir que eu falei dos 100 mil aqui para cima, você já está entrando na faixa dos 4, 5% de todas as leituras do Bitcoin estarem tipo assim, acima e os outros 95% abaixo. A força do ímã magnético, o equilíbrio, te puxa de volta para essas faixas centrais aqui, tá? Para achar o equilíbrio do mercado. Então, galera, isso aqui é uma análise que eu falei, a gente não sabe as métricas. O Benjamin já disse que misturou análise on-chain, com price action, com outras métricas dele sociais também. Mas ele não explica exatamente como é que funciona. Eu acredito nessas métricas, eu acho elas muito eficientes. Ela já te tira uma noção que o que é mentira, o que não é, tá? Tipo, gente, Bitcoin vai 200 e tanto. Cara, desculpa, não vai. Então, assim, a não ser que o preço ande muito de lado, o ciclo seja muito estendido, coisa que eu acho que provavelmente não vai acontecer. Porque quanto mais o preço subir, maior a vontade das pessoas venderem. Quanto mais pessoas vendendo, mais o preço tende a voltar a cair. Beleza? Então, eu espero que essas métricas tenham ajudado. Elas são pagas, eu falei. Se você quiser assinar, você pode assinar lá para você ter mais uma ferramenta para vocês utilizarem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos na próxima e fui!